Livro Com Cristo na Escola de Oração, de Andrew Murray, lição 16, o poder da oração perseverante. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Lucas 18, 1, de 6 a 8. De todos os ministérios do mundo da oração, a necessidade de oração perseverante é um dos maiores. Que o Senhor, tão amoroso e ansioso por abençoar, tenha de ser invocado vez após vez, às vezes ano após ano, antes que obtenhamos a resposta. É algo que não conseguimos facilmente entender. É também uma das maiores dificuldades práticas no exercício da oração da fé. Quando, após súplica perseverante, nossa oração permanece sem resposta, é muitas vezes mais fácil para a nossa carne, preguiçosa, além de ter toda uma aparência de submissão piedosa, pensar que temos agora de parar de orar, porque talvez Deus tenha algum motivo secreto para não responder ao nosso pedido. É somente pela fé que a dificuldade é superada. Uma vez que a fé esteja alicerçada na palavra de Deus e no nome de Jesus, e se renda à liderança do Espírito para buscar somente a vontade e a honra de Deus, a oração não precisa ficar desencorajada por causa de atraso. Ela sabe pela Escritura que o poder da oração da fé é simplesmente irresistível. A verdadeira fé nunca pode ser desapontada. Sabe que, assim como a água exerce o poder irresistível que tem, sendo represada e acumulada até que a corrente possa descer com força total, muitas vezes deve haver um acúmulo de oração até que Deus veja que a medida está cheia. E então a resposta vem. Sabe que, assim como o lavrador tem de dar milhares de passos e semear milhares de sementes, e que cada passo e cada semente fazem parte da preparação para a colheita final, da mesma forma existe a necessidade de praticar a oração perseverante, vez após vez, fazendo com que tudo coopere para obter a bênção desejada. A fé sabe, com certeza, que nenhuma oração de fé pode falhar em alcançar os céus, mas exerce a sua influência sendo guardada como um tesouro para obter a resposta no tempo certo para aquele que persevera até o fim. Ela sabe que não tem nada a ver com pensamentos ou possibilidades humanas, mas com a palavra do Deus vivo. Portanto, como Abraão, no transcorrer de muitos anos, esperou contra a esperança e depois, pela fé e paciência, herdou a promessa, é preciso considerar que a longanimidade do Senhor é a nossa salvação, esperando e apressando a vinda do Senhor para cumprir sua promessa. Para nos capacitar quando a resposta à nossa oração não vem imediatamente, a combinar paciência tranquila e confiança jubilosa em nossa oração perseverante, temos de tentar entender, especialmente as duas palavras quais o Senhor descreve o caráter e conduta não do juiz injusto, mas de nosso Deus e Pai para com aqueles que Ele permite que lhe clamem dia e noite. Embora pareça demorado, depressa lhes fará justiça. Ele depressa lhes fará justiça, o Mestre diz. A bênção já está pronta, ele não somente deseja, mas anseia muito por lhes dar o que pedem. O amor eterno queima com o desejo ardente por revelar a si mesmo totalmente para seus amados e satisfazer as suas necessidades. Deus não se atrasará nem um minuto a mais do que for absolutamente necessário. Ele fará tudo que estiver em seu poder para apressar e enviar resposta. Mas por que, se isso é verdade e seu poder é infinito, muitas vezes a resposta à oração demora tanto?
E por que tantas vezes tem os propósitos eleitos de Deus em meio a sofrimentos e conflitos de clamar dia e noite? Ele é longânimo para com eles. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. O lavrador anseia muito pela colheita, mas sabe que tem de haver o ciclo completo de sol e chuva, e por isso espera com grande paciência. Uma criança muitas vezes quer pegar a fruta meio madura. O lavrador sabe esperar até o tempo apropriado. O homem, com a sua natureza espiritual, também está sob a lei de crescimento progressivo que reina sobre toda a criação. É somente trilhando o caminho do desenvolvimento que ele pode alcançar o seu destino divino. E é o Pai, em cujas mãos está as épocas e estações, que sabe o momento em que a alma ou a igreja tem amadurecido e alcançado a plenitude de fé para poder realmente receber e guardar a bênção. Como um pai que anseia pelo retorno de seu único filho da escola e por isso espera pacientemente até que o tempo de treinamento se complete, assim Deus age com seus filhos. Embora pareça demorado, depressa responderá. O entendimento desta verdade leva o crente a cultivar as seguintes atitudes: paciência e fé, espera e diligência, que são o segredo de sua perseverança. Pela fé na promessa de Deus, sabemos que temos recebido aquilo que lhe pedimos. A fé recebe e se firma na resposta da promessa, como uma posse espiritual invisível, regozijando-se nela e rendendo louvores por isso. Mas há uma diferença entre a fé que se firma na palavra e sabe que tem a resposta, e a fé mais clara, mais plena, mais madura que obtém a promessa como uma experiência presente. É pela perseverança, não duvidando, e pela oração confiante e cheia de júbilo que a alma cresce e alcança plena união com seu Senhor para assim obter nele a posse da bênção. Pode haver no meio de nós, pode haver no meio do grande sistema no qual fazemos parte, pode haver no governo de Deus coisas que precisam ser corrigidas por meio de nossas orações, para que a resposta venha de modo pleno. A fé que creu, de acordo com o mandamento que tem recebido a resposta, permite que Deus faça tudo a seu tempo. Ela sabe que já prevaleceu. Numa perseverança tranquila, constante e determinada, ela continua em oração e em gratidão até que a bênção chegue. E assim vemos a combinação daquilo que à primeira vista parecia tão contraditório, a fé que se regozija na resposta do Deus invisível, como uma posse presente, e a paciência que chama dia e noite até que a resposta seja manifestada. A rapidez da longanimidade de Deus é encontrada pela triunfante, mas paciente fé do filho que espera. O grande perigo nessa escola da resposta demorada é a tentação de pensar que depois de tanto tempo, talvez não seja vontade de Deus dar o que lhe pedimos. Se nossa oração estiver de acordo com a palavra de Deus e sob a direção do Espírito, não devemos dar lugar a esses temores, que aprendemos a dar tempo a Deus. Deus precisa de tempo para trabalhar em nós, se tão somente dermos tempo a Ele, isto é, tempo em comunhão diária com Ele, para que Ele exerça plena influência de sua presença em nós, e tempo, dia após dia, a fim de que nosso ser aprenda a esperar, para que a fé seja aprovada e encha todo o nosso ser. Ele mesmo nos levará da fé à realidade. Nós veremos a glória de Deus. Não deixe que a demora abale sua fé. Não se colhe um fruto de um dia para o outro. Cada oração de fé nos leva a um passo mais perto da vitória final. Cada oração de fé ajuda a amadurecer o seu fruto, faz crescer a medida de oração e fé conhecida somente por Deus. Derruba a oposição no mundo invisível, apressa a resposta. Filho de Deus,
Dê tempo ao Pai, Ele é longânimo com você. Ele quer que a bênção seja rica, plena e certa. Dê-lhe tempo enquanto clama a Ele dia e noite. Apenas lembre-se da palavra, digo-vos que depressa lhes fará justiça. A bênção da oração perseverante é indizível. Não há nada que a oração busque mais do que a oração da fé. Ela lhe ensina a descobrir e confessar a vitória, a abrir mão de tudo que impede a chegada da bênção, tudo que não seja de acordo com a vontade do Pai. Leva para a comunhão mais íntima com o único que pode ensinar a orar. Leva para uma entrega mais completa que nos atrai a estar somente debaixo da cobertura do sangue e do Espírito. Ela nos chama a uma permanência mais íntima e mais simples somente em Cristo. Cristão, dê tempo a Deus, Ele aperfeiçoará aquilo que o preocupa. Longanimidade, rapidez. Essa é o lema de Deus à medida que você entra pelos portões da oração, que seja também o seu. Que sejamos assim, orando por nós mesmos ou por outros. Todo trabalho corporal ou mental precisa de tempo e esforço. Temos de nos render a isso. A natureza revela seus segredos e abre seus tesouros somente para o trabalhador diligente e devotado. E que aprendamos a lição especialmente quando oramos pela Igreja de Cristo. Ela é, na verdade, como a viúva pobre, na ausência de seu senhor, aparentemente à mercê de seus adversários, sem ninguém para defender a sua causa. Vamos orar por sua igreja ou por alguma parte dela sob o poder do mundo, pedindo-lhe que a visite com a operação poderosa de seu Espírito e para prepará-la para a sua vinda. Vamos orar com confiante fé. A oração funciona. Orar sempre sem desfalecer trará a resposta. Basta dar tempo a Deus e depois permanecer clamando dia e noite. Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Oração. Senhor, ensina-nos a orar. Ó Senhor meu Deus, ensina-me agora como conhecer o Teu caminho e em fé assimilar o que Teu amado Filho ensinou. Depressa lhes fará justiça. Que Teu terno amor e o deleite que Tu tens em ouvir e abençoar Teus filhos me conduzam a aceitar prontamente Tua promessa de que recebemos aquilo que cremos, que temos o que pedimos e que a resposta se tornará realidade no tempo certo. Senhor, nós entendemos os ciclos da natureza e sabemos como esperar com paciência pelo fruto que aguardamos. Encha-nos com a certeza de que Tu não tardarás nem um minuto a mais que o necessário e que a fé apressará a resposta. Bendito Mestre, Tu disseste que é característica dos eleitos de Deus clamar dia e noite. Ensina-nos a entender isso. Tu sabes quão rapidamente desfalecemos e fraquejamos. É como se a majestade divina estivesse tão distante da necessidade ou não ouvisse a súplica constante, que pensamos não valer a pena nossa importunação. Ó Senhor, ensina-nos de fato quão real é a obra da oração. Eu sei que aqui na terra, quando eu falhar com minha responsabilidade, eu posso sempre obter vitória através de renovado e continuado esforço, dedicando mais tempo e mais espaço por oração. Mostra-me como através de dedicar-me mais inteiramente à oração, vivendo em oração, eu obterei minha petição. Acima de tudo, ó meu bendito professor, autor e consumador da fé, que por Tua graça toda a minha vida seja uma vida de fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, em quem minha oração é aceita, em quem tenho a certeza da resposta, em quem a resposta será minha. Senhor Jesus, é nessa fé que orarei sempre e não desfalecerei. Amém. Nota: a necessidade de oração perseverante parece contradizer a fé que sabe que recebeu o que pediu. Marcos 11, 24. Um dos ministérios da vida divina é a harmonia entre repentina e completa possessão e a lenta imperfeição, imperfeita apropriação. E neste ponto, a oração perseverante parece ser a escola em que a alma é fortalecida
para obter ousadia em sua fé. E com a diversidade de operações do Espírito, para algumas pessoas a fé pode tomar a forma de espera persistente, enquanto para outros triunfantes ações de graças parecem ser a única expressão apropriada da certeza de terem sido atendidos. De forma bem marcante, a necessidade de oração perseverante é o aumento cada vez maior da convicção de ter obtido a resposta. São ilustrados na vida de Blumhardt. Grande número de reclamações foi feito contra ele, alegando que negligenciava seu trabalho como ministro do Evangelho para dedicar-se à cura dos doentes, e principalmente à cura sem autorização de doentes de outras congregações. Em sua defesa, ele escreve: "Eu simplesmente me propus a fazer o que alguém com responsabilidade pelas almas faz e a orar de acordo com o mandamento do Senhor." Tiago 1, 6, 7. De forma alguma procurarei confiar em meu próprio poder ou imaginei que tivesse qualquer dom que outros não possuíssem. A verdade é que busquei trabalhar como um ministro do Evangelho que tem o direito de orar. Mas logo descobri que as portas do céu não estavam totalmente abertas para mim. Muitas vezes minha vontade era retirar-me em desespero, mas a visão dos doentes que não conseguiam achar ajuda em nenhum outro lugar não me deixava em paz. Eu pensei na palavra do Senhor: "Pedi e dar-se-vos-á." Lucas 11, 9 a 10. E mais, pensei que se a igreja e seus ministros, por causa da incredulidade, preguiça e desobediência, haviam perdido o poder necessário para vencer Satanás, era para tempos de pobreza e fome como esses que o Senhor falara, a parábola do amigo inoportuno e seus 3 pães. Por isso, não me senti indigno de, à meia-noite, em um tempo de grande escuridão, aparecer diante de Deus como seu amigo e pedir pela necessidade de um membro de minha congregação. E deixá-lo sem cuidado, eu também não podia. Sendo assim, continuei batendo como a parábola ensina, ou como alguns têm dito, com grande presunção, tentando a Deus. Seja como for, não podia deixar meu convidado sem provisão. Nessa época, a parábola da viúva se tornou muito preciosa para mim. Vi que a igreja era a viúva e eu era um ministro da igreja. Eu tinha o direito de ser seu porta-voz contra o adversário, mas por muito tempo o Senhor não me responderia. Eu pedia nada mais do que os 3 pães, o que necessitava para meu convidado. Finalmente, o Senhor ouviu a suplicante inoportuno e me ajudou. Foi errado, então, orar assim? As 2 parábolas certamente têm de ser praticadas em algum lugar. E onde se poderia imaginar maior necessidade? E qual foi o fruto de minha oração? O amigo que estava a princípio indisposto não me disse: "Vá agora que eu mesmo darei a seu amigo o que ele precisa." Eu não exijo que você o faça, mas dê isso a mim como seu amigo para que eu o dê a meu convidado. E assim usei os 3 pães e tive de economizar. O suprimento foi pequeno e novos convidados viram que eu estava disposto a ajudá-los e que eu não me importunaria, mesmo à meia-noite, de ir até o meu amigo. Quando também pedi por eles, recebi novo suprimento e novamente tive de economizar. O que poderia fazer se os necessitados continuavam a vir à minha casa? Deveria me endurecer e dizer: "Por que vêm a mim? Existem casas maiores e melhores na cidade. Vão para lá." A resposta dele era: "Prezado Senhor, não podemos ir lá. Já fomos e eles, com pesar, nos mandaram embora famintos. Nem puderam responsabilizar-se para ir e pedir a um amigo o que queríamos. Vá, por favor, e consiga-nos alguns pães, pois sofremos grande dor. Que poderia eu fazer?" Eles falaram a verdade e seu sofrimento toca meu coração. Não importasse quanto trabalho isso me custasse, cada vez que novamente eu conseguia os 3 pães, sempre consigo o que peço cada vez mais rápido do que da primeira vez, e também com maior abundância, mas nem todos se importaram com o pão, e assim alguns saíram famintos de minha casa. De Johann Christoph Blumhardt.
Um retrato da vida de F. Zundel. Em suas primeiras batalhas contra espíritos malignos, custou-lhes mais de 18 meses de muita oração e trabalho antes que obtivesse a vitória final. Depois disso, teve tal facilidade de acesso ao trono e permaneceu em comunhão tão íntima com o mundo invisível que muitas vezes, quando cartas chegavam pedindo oração por pessoas doentes, ele podia, apenas elevando rapidamente os olhos ao céu, obter a resposta, como se estivesse certo de que já tinham sido curadas. Próxima lição: oração em harmonia com Deus.